pecado que nós não queremos ver. Tudo aquilo, já ouviram esse ditado, né? Tudo aquilo que começa errado, termina errado. E isso daí trouxe sérios problemas para a família de Davi. E esse espírito leva as pessoas a dar total atenção às coisas desta vida. A pessoa está na prática do erro, está fazendo a coisa errada e está ali dizendo. Ela reconhece ali que não está fazendo a vontade de Deus, porque nada vai acontecer na tua vida se não for a permissão de Deus. A vontade de Deus não é uma opção, e sim uma obrigação. Amém, irmãos? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13 até o verso de número 17. Para nós falarmos aqui algo sobre esse texto, eu quero usar como tema aqui o pecado que nós não queremos ver. E se eu estou falando aqui de algo que nós não queremos ver, é algo que nós sabemos, mas fazemos vista grossa. E que pecado é esse? É o secularismo. O secularismo, irmãos, é um sistema que vai aos poucos excluindo Deus da vida das pessoas. Se nós não tomarmos cuidado, este pecado entra na nossa vida e vai aos poucos excluindo Deus das nossas vidas. Ou seja, nós começamos a colocar outras coisas como prioridade. Agora, as atitudes erradas trazem resultados errados para nós. Já ouviram esse ditado, né? Tudo aquilo que começa errado, termina errado. Olha o secularismo, o quanto estava aí então envolvendo os irmãos aqui nesta época, porque eles estavam mais preocupados com lucros do que servir ao Senhor. Eles estavam mais preocupados com a sua vida secular do que as coisas de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, caímos neste pecado. Nos preocupamos mais com o nosso dia a dia, com os nossos afazeres, do que com as coisas de Deus. E quando a pessoa deixa de fazer a vontade de Deus, amados, ela coloca em risco toda a existência da sua vida. Vamos olhar para a história de Ló. Ló, ele deixou de fazer a vontade de Deus e ele quis ir morar em Sodoma. E ali então Ló trouxe sérios problemas para a família dele. A consequência de tudo isso daí foi o quê? A esposa se tornou em uma estátua de sal, como a Bíblia diz. Ló foi morar nas montanhas, em um lugar isolado, cometeu ali incesto com as suas filhas, trouxe sérios problemas, porque ele atentou para a vontade dele e não para a vontade de Deus. Vamos olhar agora para a história de Davi. Davi, ele adulterou com Betseba, e isso daí trouxe sérios problemas para a família de Davi, sem contar o problemão que trouxe para o seu reino, porque Deus disse assim: olha, por causa disso daí, a espada não apartará mais do teu reino, e isso é até nos dias de hoje. Vamos olhar agora para a história de Jonas. Jonas, ele deixou de fazer a vontade de Deus e foi fazer a vontade dele. E com isso daí, ele quase colocou no fundo do mar um navio cheio de gente pagã. Então, quando o crente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dele, ele vai colocar em risco toda a sua existência.
Hoje, há muitos crentes sendo levados pelo espírito do secularismo, e esse espírito leva as pessoas a dar total atenção às coisas desta vida. Irmãos, a pessoa, o crente, quando ele é envolvido com este espírito do secularismo, ele vai valorizar mais as coisas desta vida do que as coisas de Deus. A pessoa, quando começa a vir para a igreja, ela começa ali naquele fervor, ela vai firme, ela não arreda o pé de Cristo por nada. Pode vir a tempestade que for, o vendaval que for, mas ela está ali firme. Ela deixou levar por esse espírito do secularismo, aí ela já começa a ver defeito. E aí o que vai agradar mais a ela é o que? São as coisas desta vida. A secularidade nada mais é do que o resultado de falta de fé viva no coração da pessoa. E hoje, o que o diabo tem soprado na mente das pessoas para levá-las para o inferno é o seguinte: hoje as pessoas estão dizendo assim, eu não estou fazendo nada errado. A pessoa está na prática do erro, está fazendo a coisa errada e está ali dizendo, eu não estou fazendo nada errado. A pessoa não está nem aí para os cultos, não está nem aí para as coisas de Deus, não se importa com a igreja. Você vai falar com a pessoa, mas eu não estou fazendo nada errado. Essas pessoas conhecem a vontade de Deus, mas elas escolhem desobedecer, porque não querem ver o pecado. Lembra que nós estamos falando aqui, o pecado que não queremos ver. Então Deus, ele sabe quando vai acontecer e o que vai acontecer. Por isso que Tiago vem dizendo aqui, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago está dizendo, só Deus sabe. E essa palavra vem para você hoje, irmãos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã na tua vida. Os irmãos estavam aqui medindo o sucesso da vida deles em algo que eles realizavam, e isso acontece nos nossos dias. É o que o secularismo faz. Se algo está dando certo na vida dela, se tudo está caminhando bem, ela não quer nem saber se ela está agradando a Deus ou não, se ela está fazendo a vontade de Deus ou não. Se o negócio está dando certo para ela, amém, estou no sucesso. A pessoa esquece que Satanás pode dar muitas riquezas para ela também, só que aí depois o diabo começa a tirar até aquilo que ele não deu. As pessoas estão assim, agindo com a vontade de Deus, de certa forma assim, ou eu aceito ou eu deixo para lá. E isso daí nada mais é do que o espírito do secularismo, o pecado que a pessoa não quer ver. Ela sabe que ela está errada, mas faz vista grossa para isso. Ela sabe que aquilo que ela está fazendo está errado, não é da vontade de Deus, mas ela simplesmente age como se estivesse fazendo a coisa certa. Na verdade, a vontade de Deus não é uma opção, e sim uma obrigação. Nós, como cristãos, temos obrigação de obedecer à vontade de Deus. Ela não é uma opção para você escolher se vai querer ou não. Por que nós devemos obedecer a Deus sem questionar? Porque Deus é o Criador e nós a criatura. O secularismo faz a pessoa pensar que não precisa de Deus. Irmão, se vocês, olha o que Tiago diz aqui: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E às vezes estamos fazendo isso daí e não queremos ver. Lá no teu subconsciente, algo diz para você, não faça isso, e você acaba insistindo com aquilo ali fazendo. É a desobediência à vontade de Deus que traz tristeza para o coração da pessoa. Olha só, hoje há muitos crentes comerciantes que estão visando lucros ao invés de honestidade. E aí o secularismo no coração dessas pessoas fazem com que elas visam o quê? Lucros. Tiago vem dizendo aqui, no verso de número 13: atentai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Nisso daí, em ser honesto,
é o que? A pessoa cobrar um preço justo. Agora, um outro detalhe aqui também muito importante, irmãos: o secularismo faz com que essas pessoas vendam bebidas alcoólicas. Ela prefere mais colocar Jesus para fora da vida dela do que colocar o erro que ela faz. Ela prefere mais deixar de congregar na igreja, afastar dos caminhos do Senhor, do que deixar o erro. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. E aí o secularismo leva a pessoa a fazer: se eu não vender isso, eu não vou ter lucro. Jesus, ele reprovou os publicanos, não era pelo trabalho que os publicanos faziam, mas era pelo valor que eles cobravam a mais dos impostos. Olha para Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano, um cobrador de imposto. Só que quando ele esteve na presença de Deus e ele entendeu ali a vontade de Deus, a história de Zaqueu mudou. E aí então ele diz assim para Jesus: Senhor, resolvo hoje dar metade dos meus bens, repartir metade dos meus bens com os pobres. Olha, o segundo maior mandamento, nós falamos isso daí quarta-feira passada: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ali Zaqueu executou a lei e ele cumpriu a vontade de Deus. Qual foi o resultado disso? Você está entendendo o que acontece com você quando você faz a vontade de Deus? A salvação na tua casa, na tua família, na tua vida. Mas quando você deixa de fazer a vontade de Deus, até os pagãos vão sofrer com as consequências da tua vida. Então, eu não estou falando aqui para você que é pecado você ser rico, eu não estou falando aqui que é pecado você ter uma boa condição financeira, não é isso. Eu estou dizendo aqui que o pecado está em você deixar o secularismo tomar conta do teu coração, porque aí o secularismo vai impedir você de ver o pecado que você está cometendo. Você vai estar fazendo a coisa errada e achando que aquilo é certo, e é o que nós vemos acontecer na maioria das pessoas hoje. Então, irmãos, o que nós aprendemos com esta palavra? Nós podemos negociar, podemos ganhar dinheiro, não é pecado nenhum nisso daí, desde que não seja ilícito, mas você não pode esquecer de que existe as incertezas do futuro e também que é Deus quem controla todas as coisas. Você vai numa loja e aí você compra algo ali, de repente você fica sabendo assim que aquilo que vendeu para você ali, o valor estava muito acima do normal. Você vai voltar naquela loja para comprar mais coisas? Você vai indicar essa loja para teus amigos? Você está vendo que é incerteza do futuro? É isso que Tiago estava alertando os irmãos aqui. O secularismo impede a pessoa de ver essas coisas. Ela quer o quê? Só o lucro ali na hora. O secularismo não deixa a pessoa visar o futuro dela. O secularismo leva a pessoa a pensar assim: céu, inferno, isso não existe. Morreu, acabou. Tem que aproveitar a vida, porque depois que morreu, acabou. E não é assim, irmãos. E por que a pessoa pensa nisso daí? Porque ela não tem mais a fé viva no coração dela. Ela não consegue crer mais em Deus. Então nós como cristãos precisamos entender isso. Hoje a minha vida está uma beleza, amanhã pode vir consequências inesperadas na minha vida. E se eu não tiver Deus ao meu lado, se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, irmãos, eu estou desamparado. É tolice da sua parte fazer planos para a tua vida sem levar em consideração os valores espirituais, os valores de Deus. Vocês têm que iniciar os planos de vocês dizendo assim: se o Senhor quiser. Olha aí o verso 14, o verso 15, olha só o que diz: em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha, vocês vão negociar, mas não esqueça
Não esqueça que é Deus quem dá condições para vocês terem lucros. Então não esqueça de Deus no lucro de vocês. E é o que as pessoas hoje não fazem. O secularismo faz a pessoa pensar assim: se eu der o dízimo, vai me fazer falta. O secularismo leva a pessoa a pensar assim: vou pagar tudo que eu devo, se sobrar eu dou o dízimo. É como se Tiago estivesse dizendo: vocês podem ter muito lucro, mas só Deus poderá livrá-los de cair nas mãos dos salteadores. Lembra da história do bom samaritano? O mercador, quem era que estava caído lá na beira da calçada lá? O mercador. E a hora que ele estava indo embora, ele foi o quê? Assaltado. Então é o que Tiago está dizendo: olha, se não for Deus guardar vocês, vocês serão roubados. Irmãos, essa palavra ela se aplica a nós hoje também. Nós não podemos esquecer da parte de Deus, porque é só Deus quem pode impedir você de ter prejuízo. Olha, quais são os salteadores dos nossos dias de hoje? Pode ser uma enfermidade, pode ser um descontrole financeiro, pode ser aí um desemprego, pode ser um acidente que aconteça. Então tudo isso daí são os salteadores. Você está indo ali talvez com a tua vida ali, regradinha, tudo certinho, tudo dando certo, mas aí você esquece de Deus. Você tem tudo para prosperar, esquece de Deus, você começa a defasar. Por que eu falo isso daí, irmãos? Porque quando você investe na obra de Deus, é o único investimento seguro que você tem. Então o maior investimento seguro que você tem é você investir na obra de Deus, é você aplicar o teu lucro na obra de Deus. Tiago está dizendo: olha, aceita a repreensão, aceita a disciplina de Deus, aceita o ensinamento de Deus, faça isso e vocês vão ser bem-sucedidos. Então, irmãos, o pecado do secularismo é o pecado que nós não queremos ver.